Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 14, versículo 17, que fala assim: Agora, Senhor, eu peço que mostre o teu poder e que faças o que prometeste quando disseste: Eu, Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes e até os bisnetos e trinetos. E agora eu te peço, ó Deus, que perdoes o pecado desse povo, de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui. O Senhor Deus disse: Já que você pediu, eu perdoo, mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. E eles verão a minha glória e os meus milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Gente, o que é aqui? É do versículo 17 ao 22. Aqui acontece uma parte da história que o povo de Deus, o povo de Israel, eles receberam o retorno dos líderes que foram à terra prometida, para poder ver o que iam encontrar naquela terra. Quando os líderes voltaram, eles disseram o que tinha naquela terra. Disseram que tinha gigante, porém trouxeram a prova de alimentos, mostrando os alimentos que tinham naquela terra. E nesse meio do caminho, entre eles mostrarem o que tinha na terra e falar o que tinha na terra, o povo de Israel que estava ali, né, que foi libertado do Egito, eles começaram a reclamar e ver dificuldade para adentrar nessa nova terra, para adentrar na terra prometida que Deus havia prometido para eles. Então, de um certo modo, quando eles começaram a reclamar, quando eles começaram a murmurar, eles começaram a magoar o coração de Deus, entende? Porém, nesse meio do caminho existe Moisés. E Moisés estava mostrando para Deus ali que uma vez Deus falou com ele que ele ia ser misericordioso, que ele ia amar o povo dele, entende? Então, qual era o papel de Moisés ali? Qual era a função que Moisés estava exercendo ali? Ele estava intermediando a rebeldia do povo de Israel, tá? Ele não estava a favor da rebeldia do povo de Israel, mas ele estava intermediando a ponto de botar como que eu vou falar? Botar panos quentes em cima para poder amenizar a situação, entende? A favor de Deus. Ele estava ali meio que intercedendo por aquele povo com Deus. E o que Deus respondeu a ele? Por amor a você, eu não vou pesar a mão. Por amor a você, entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? É justamente o versículo que fala, que é o versículo 20. Já que você pediu, eu perdoo. Foi o que Deus falou para Moisés. E o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Eu não sei se vocês perceberam o contexto da explicação, que Moisés tinha intimidade com Deus. Para Deus nos ama, ok? Porém, para Deus fazer algo por nós precisamos nos doar para Ele. Então, a intensidade da sua doação para Deus é o que você vai ter de volta de Deus. Moisés deu 100% dele para Deus. Moisés abriu mão de tudo, renunciou tudo por Deus, entende? E seguiu a voz de Deus o tempo todo, mesmo com as limitações que ele tinha. Ele não questionava, ele obedecia, entende? Então, o que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós nesse momento? Que a gente seja como Moisés. Que a gente venha ter intimidade com Ele, que a gente busque a Deus no nosso secreto, que a gente mergulhe no profundo, que a gente se doe 100% para Ele. Entende, gente? Então, seja como Moisés, que falava face a face com Deus. Ele tinha tanta intimidade com Deus, que o que ele pedia para Deus, Deus, por amor a Ele, não fazia. Ou mudava de ideia. E é assim Deus conosco. Se você se doar para Deus, se você buscar a Deus, se você tiver relacionamento com Deus, se você priorizar a Deus, quanto mais profundo você mergulhar para conhecer a Deus, para conhecer a sua palavra, para conhecer a sua história, para conhecer quem é Deus na sua vida, para se dedicar a Ele, ok? Mais de Deus você vai ter
a ponto talvez sim de você falar face a face com ele. Não vamos limitar Deus aqui, né? Porque ele não falou, que ele só falou com Moisés, não falou com mais ninguém face a face, que ele não possa falar com você. Depende de você, depende de você querer buscar, depende de você querer se disponibilizar para ele. Entende, gente? Então, Deus busca relacionamento conosco. Deus busca intimidade conosco. Deus precisa de nós? Não. Na própria palavra que ele está falando, ele está dando a entender, né? Moisés está dando a entender que, se você pegar aqui para ler, está dando a entender, e também Deus disse que é como se ele fosse ali, ele falou ali, eles não vão entrar na terra prometida, ou seja, não é que ele está fazendo um pouco caso de você, mas o seu posicionamento perante a ele de não acreditar e confiar no que ele está falando, pode ser sim que você não venha receber a sua promessa. Pode ser sim que você não venha a receber os favores imerecidos de Deus. Por quê? Porque você está duvidando. Por quê? Porque você está indo contra a palavra de Deus. Por quê? Porque você não está sendo obediente, você está murmurando, você está reclamando. Entende, gente? Então, é necessário que o seu relacionamento com Deus esteja em dia. É necessário que a sua intimidade com Deus seja verdadeira. Entende? Da mesma forma que você busca ter intimidade com pessoas à sua volta e você confia nas pessoas da sua volta, que são seres humanos falhos, você precisa ter essa mesma disponibilidade para com Deus. A diferença de Deus para o ser humano é que o ser humano é falho, o ser humano peca, o ser humano trai, o ser humano mente. Deus não. Deus não mente, Deus não trai, Deus não peca. Ele é santo. Entende? Então a mesma confiança que você deposita numa pessoa, começa a depositar essa mesma confiança em Deus. Além de você estar criando um vínculo de relacionamento com Deus, Deus sabe quem são as pessoas que mentem para você. Deus sabe o caráter de cada pessoa que está à sua volta. Então, quando Ele sabe e você tem relacionamento com Ele, você está permitindo dele mexer na sua vida e tratar você de dentro para fora, Ele vai começar a tirar as pessoas à sua volta, porque Ele sonda o coração. Ele sabe que aquela pessoa ali ri para você na sua frente, mas por trás ela te crucifica. Então, o que Deus vai fazer? Ele vai tirar de perto de você. Só que você vê isso como algo ruim. Por quê? Você perdeu um amigo, você perdeu uma amiga, você perdeu uma pessoa que era querida para você. Você era o amigo, você era a amiga, você era querida para ela era querida para você, mas não necessariamente era o contrário. Não necessariamente a pessoa era sua amiga, não necessariamente você era importante para ela, não necessariamente a pessoa se importava com você. Entende? Então, o relacionamento com Deus, ele vai selecionar as pessoas que estão à sua volta. Por amor a você, Ele é capaz de parar o sol e a lua. Por amor a você, Ele é capaz de mudar sentenças. Por amor a você, Ele é capaz de fazer tudo para te proteger, para te botar no caminho certo. Por amor a você, a partir do momento que você busca intimidade, Deus age na reciprocidade. Então, se você quer viver os relacionamentos com Deus, se você quer viver os favores imerecidos de Deus, se você quer viver a promessa de Deus, busque em Deus em relacionamento, na sua intimidade, na sua individualidade. Intensifique leitura da palavra, intensifique em oração, conte para Deus o que está se passando aqui dentro. Abra o seu coração, rasgue ele na presença do Senhor, desça aos pés de Deus, chore, bota para fora. Entende? Quando a gente coloca para fora o que está aqui dentro, não cria enfermidade. Quantas pessoas hoje, gente, têm enfermidades, têm doenças, porque não falam, porque não verbalizam. Mas ao invés de você verbalizar para uma pessoa que não vai te ajudar, uma pessoa que tem as suas limitações tanto quanto você, vai para a oração e verbaliza para Deus o que se passa aqui dentro. Deixa sair, deixa fluir, deixa se tornar um rio aqui. Um rio que flui, não seja uma represa, não contenha o que está aqui dentro. Fale para Deus em oração, abra o seu coração para Ele, tenha relacionamento com Ele, a ponto de você ficar face a face com Ele como Moisés ficou, como Moisés era. Cria esse vínculo, cria essa intimidade, cria essa dependência, busque ao Senhor. Tá bom, gente? Quanto mais você buscar, quanto mais você priorizar a Deus, as portas na sua vida elas vão se abrir. Primeiro Deus vai organizar a casa. Primeiro Ele vai organizar a sua vida.
Ele vai curar as feridas, Ele vai te livrar dos traumas, Ele vai te libertar, Ele vai te ensinar sobre o perdão, Ele vai te ensinar sobre tudo. Primeiro Ele vai organizar a casa. Quando a casa estiver organizada, Ele vai começar a gerir você em meio às pessoas à sua volta. Entende? Então é todo um processo, é toda uma etapa. A única coisa que Deus nos pede é para confiarmos nele. Então sejam com Deus e confie no teu Pai. Confie no seu amigo, Deus, ok? Confie em Jesus, confie no Espírito Santo. E siga em frente com Deus. Não queira retroceder. Não queira achar que o teu passado era melhor do modo que você está hoje. Entende? Não reclame, não murmure. Reclamar e murmurar perde bênção. Aqui eles perderam a terra prometida. Eles passaram aquele tempo todo no deserto para chegar na porta da terra prometida e não entrar. Por quê? Porque eles murmuraram. Porque a murmuração é o modo de você falar que você não confia em Deus. Entende? Então pede a Deus, fala: Senhor, eu não consigo confiar em Ti. Me ajuda a mudar. Me ajuda a depender. Me ensina como é que eu devo fazer. Humildade, gente. Humildade na presença do Senhor. Ele sabe que você não tem capacidade. Ele sabe que você tem suas limitações. Ele sabe que você tem medo. Ele sabe que você não consegue confiar nele. Ele sabe que você não consegue depender dele. Por quê? Por causa de traumas que você tem aqui dentro. Mas Ele quer que você verbalize em oração, porque isso vai gerar uma dependência em você em relação a Ele. Vai gerar um vínculo, vai gerar um relacionamento. Entende? A gente precisa de Deus. Ele se sustenta sozinho. Lembre-se sempre disso. Deus se sustenta sozinho. Nós precisamos de Deus. Então verbalize para Deus e crie esse laço de intimidade com Ele, buscando a Ele no secreto, buscando a Ele na sua individualidade. Lembre-se sempre, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora a Deus no secreto. Entende? Conte para Ele os seus segredos, os seus medos, as suas dúvidas, os seus questionamentos e participe, Deus, da sua vida. Traga a Deus à existência. Faça dele o seu melhor amigo. Faça dele o seu pai, para o seu dia a dia, para a sua rotina. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.